Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Jonatas Martins. Se você está aqui pela primeira vez, fique à vontade para explorar nosso canal, as nossas playlists. Temos playlists sobre Romanos, temos playlists sobre temas que são bem fortes e são bem polêmicos. E também temos uma playlist nova que é Resenhando com Jonatas, onde a gente traz a resenha de livros. Pensando nessa ideia de livros, hoje vamos também trazer 5 detalhes que você não pode deixar passar despercebido na sua leitura. E esses detalhes são muito importantes para que você aproveite sua leitura da melhor forma possível. Fica ligado, após nossa vinheta a gente começa comentando sobre esses 5 detalhes. O primeiro detalhe que você não pode deixar passar despercebido na sua leitura é a questão do autor. Saber e conhecer um pouco sobre o autor. Geralmente tem na capa e contracapa um pouco sobre a história do autor. E tem autores que é importante também você saber. Vamos supor que seja uma leitura acadêmica, então você vai ter que saber alguma coisa sobre o autor para poder explorar isso na sua monografia, ou então entender um pouco sobre esse contexto desse autor, como ele criou essa obra. O compreender e saber quem é o autor, quais são os pormenores dele, o que ele passou na vida dele para escrever essa obra, é muito importante e muito interessante para a hora da sua leitura. Tem pessoas que chegam até a ponto de ultrapassar esse ponto do autor e a conhecer realmente o autor em vida. Esse conhecimento, esse contraponto, esse bate-papo às vezes com o autor é muito interessante e muito importante para a sua leitura. O segundo ponto que você não pode passar despercebido na sua leitura é a questão do contexto. O contexto da sua obra. A obra que aquele autor prescreveu tem um contexto, né? Seja uma obra de ficção, seja uma obra, às vezes até mesmo uma obra acadêmica, ela tem um contexto por trás. Tem pessoas que às vezes colocam esse contexto de uma forma histórica, trazem uma questão de história no seu livro, comentam sobre essa história toda envolvendo até chegar àquele conceito final, mas caso não tenha isso no livro, é bom você entender o contexto, você analisar aquele contexto que está sendo inserido. Então muitas vezes tratamos de obras com uma mitologia grega, por exemplo. Então é importante você conhecer um pouco de mitologia grega para você lidar com aquela obra. Obras que tratam, de repente, da mitologia nórdica, é bom você conhecer um pouco da mitologia nórdica para você poder aproveitar bem aquela obra. Muitas pessoas, às vezes, leem obras e não se sentem ali à vontade com aquela obra porque não entendem aquele contexto que está sendo inserido. Por exemplo, vamos citar o exemplo do Thor. Muita gente conhece o Thor dos filmes da Marvel, mas existe uma mitologia nórdica por trás da ideia do Thor. Então o contexto, ele faz parte de um processo da construção dessa obra pelo autor. Por isso que é importante você conhecer e lidar bem com esse contexto para poder aproveitar bem essa obra que você está lendo. Outra parte muito interessante que você tem que prestar atenção, esse é o terceiro ponto nosso, são as questões das descrições. Muita gente às vezes passa despercebido por essa questão das descrições e muita gente acha chato essas questões da descrição. Quando o autor pega e começa a descrever um determinado ambiente, aquele quarto era branco, com as paredes meio turvas, uns detalhes pontiagudos na sua porta. Então esses detalhes às vezes passam despercebido e a descrição é muito importante para você entender, para você contextualizar onde está inserido aquele personagem, onde o autor quer chegar com aquela descrição. E a descrição às vezes dá pistas de coisas que acontecem lá na frente. Isso é muito tratado nas obras de ficção, também nas obras aí de romances, porque detalhes que você não percebe constroem-se lá na frente como detalhes importantíssimos. Uma obra muito importante, muito interessante para a gente citar um exemplo sobre isso, é a própria obra do Sherlock Holmes, quando você vê que detalhes são descritos e são falados que lá na frente são a solução de um caso possível. Então isso, a descrição, é muito importante você notar e observar esses detalhes na hora da sua leitura. O quarto ponto que eu quero destacar aqui é a questão do objetivo. Toda obra ela é escrita com um objetivo. Então, uma obra, vamos supor, da minha área, que é de pedagogia, ela é escrita por um objetivo de analisar algum fato. Vamos supor sobre avaliação. Avaliação da aprendizagem. O autor, qual o objetivo que ele quer chegar ao final dessa obra? Ele geralmente descreve isso, às vezes na introdução, às vezes ele descreve isso numa parte mais conclusiva, mas ele tem um objetivo, que é fazer com que você saiba um pouco mais sobre a avaliação, fazer com que você saiba um pouco mais sobre aquele assunto que ele quer descrever. Então, você tem que trazer isso para a sua mente de que o autor escreveu aquilo ali com um objetivo. E esse objetivo você vai descobrindo ao longo da obra. Pode ser que ele descreva ali inicialmente, mas pode ser que ao longo dessa obra ele vai revelando qual o objetivo que ele quer chegar. Então é importante você entender e compreender para você analisar se realmente o autor, ao final daquele livro, ele conseguiu chegar àquele objetivo que ele tinha traçado inicialmente. Ou ver se realmente ele concluiu da maneira que ele gostaria.
Com isso você pode fazer uma análise melhor, fazer um resumo ou fazer até uma crítica em cima daquela obra, dizendo como o autor poderia ter terminado aquele livro ou ter terminado aquela série. É importante você saber também qual o objetivo do autor. Depois desses detalhes todos que a gente descreveu até aqui, é importante você saber o que essa obra está dizendo para mim. Então esse é o quinto ponto. Qual a aplicação dessa obra para mim? E aí você vai descrever aquela obra, como aquilo dali formou em você um caráter. Isso, o resumo, ele te ajuda bastante a você entender e compreender isso. Quais foram os pontos que marcaram você em cima daquela obra? Tem muita gente que lê o livro e vai acumulando, colocando na estante e não faz nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de argumentação em cima daquela obra. Logo, ele não aplica aquela obra para sua vida e não transforma aquilo para sua vida. Nas obras, por exemplo, que eu costumo ler mais, obras de cunho cristão, a gente traz esse ponto para as aplicações na nossa vida cristã como um todo. Como isso pode ajudar a eu ser um cristão melhor? Como isso pode ajudar a eu ser um cidadão melhor? Como isso pode me ajudar a eu ser uma pessoa melhor? E isso você vai trazendo para sua vida, as aplicações em cima daquela obra. Mas, poxa, Jonas, dá para fazer aplicação em cima de obra de ficção? Claro que dá, porque tem frases, tem pensamentos lá do personagem que ele traz durante a obra. E isso pode trazer para sua vida pensamentos que às vezes você mesmo faz, de questionamentos que às vezes você mesmo faz. Lições em cima daquilo que o autor traz, em cima daquele que a personagem sofre. Podem ser lições que você também passe na sua vida. Então é importante você observar o que aquela aplicação daquela obra tem para a sua vida e tirar lições em cima disso. Então, dessa forma, você aproveita muito melhor a sua leitura, trazendo uma leitura mais completa e trazendo uma leitura que realmente lá na frente vai fazer com que você lembre daquele assunto, vai fazer com que você possa, inclusive, aplicar para outras pessoas, comentar para outras pessoas aquele assunto, trazendo realmente lições, trazendo ensinamentos. E muita gente faz palestras em cima de obras que foram feitas. Muita gente faz resumos, faz inclusive artigos, TCCs, monografias em cima de obras que eles leram. Então é importante você usar essa aplicação para a sua vida e para a sua obra. Então, galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar e comentar para que esse vídeo chegue a mais pessoas e nosso canal que possa crescer e ajudar mais e mais pessoas a ter uma leitura melhor, produtiva, que realmente faça a diferença na vida da pessoa. E esse é o nosso foco aqui com o nosso canal. Um grande abraço a todos, até a próxima, galera. Valeu!